Olá, pessoal. Vamos corrigir agora mais uma questão da prova de segunda fase do Ministério Público de São Paulo para promotor de justiça aplicada em 27 de abril de 2025. Primeiro, algumas observações iniciais que foram disponibilizadas 30 linhas para a resposta das questões e também um caderno de rascunho com várias folhas. Este caderno de rascunho foi recolhido ao final da prova junto com os cadernos definitivos. Só puderam levar o caderno com as questões. Outra observação: a prova é uma prova que o tempo é um ativo muito precioso, porque a prova tem a duração de 4 horas, que deve ser feita uma peça, que no caso foi sorteada a versão 1, que era uma denúncia com cota, e foi disponibilizado 120 linhas. Também tinha que fazer uma dissertação, disponibilizado também 120 linhas, e 5 questões. Se você somar todas essas quantidades de linhas, você vai chegar em 390 linhas disponíveis no, no caderno definitivo. Ó, tá aqui, 390 linhas. E foi permitida a consulta a súmulas, exposição de motivos, mas não de enunciados de jornadas. Então vamos passar para a questão de interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos, questão número 5. Considerando o Ministério Público como indutor de políticas públicas para a infância e adolescência, qual é a importância da inclusão do estudo de gênero e da diversidade sexual nas escolas como forma de combater a violência sexual e a discriminação e de prevenir a intimidação sistemática, bullying? Deu fundamento legal sua resposta. Então, sobre a importância da inclusão do estudo de gênero e da diversidade sexual nas escolas como forma de combater a violência sexual e discriminação e de prevenir o bullying, pelo menos três importâncias você poderia lembrar. A primeira delas, a primeira delas é reduzir o preconceito. Então, lá no artigo 3º da Constituição, não vou lembrar se é o inciso 3º ou o inciso 4º, tem lá, construir uma sociedade democrática, plural, sem discriminação. Então, esse também é uma importância do estudo de gênero, criar um ambiente mais seguro para as crianças, principalmente para as crianças mulheres, uma escola plural, solidária e democrática. E alguns dos fundamentos legais que poderiam ser usados são, primeiro, a lei, né, do bullying, a lei que combate a intimidação sistemática, que é a Lei 13.185 de 2015. Então, tanto com o Vadimec com lá, e conseguindo localizar no índice, nessa lei conseguiria encontrar vários fundamentos para ser citados. Outra lei que poderia ser citada é a lei que criminalizou, que trouxe como crime o bullying. Lembrando que tem um certo debate se o caput do artigo do Código Penal que trata sobre o bullying, se eu não me engano é o 146A, se o caput ele seria crime ou contravenção penal, porque ele não prevê a pena privativa de liberdade. Todavia, o Sanches ele tem um argumento interessante. Se o artigo 28 da Lei de Drogas, que trata do porte para uso, é crime, mesmo prevendo advertência, prestação de serviço à comunidade, então o artigo 146A também é. Ademais, ele foi inserido no Código Penal. Então, a corrente que trata como crime, ela ganha força. Por outro lado, Kleber Masson fala que é uma contravenção penal porque não combina só multas, se eu não estou enganada, e não combina pena privativa de liberdade, o caput. Então tem um debate, mas ao meu ver prevalece que é um crime, principalmente pelo argumento do artigo 28 ser crime. Lembrando que o tema do STF só descriminalizou até 40 gramas de maconha. Todas as outras drogas continuam tipificando 28 e a maconha também, se passar dessa quantidade ou se mesmo inferior a essa quantidade for provada que a finalidade é traficância. Então, continuando, outros fundamentos legais para o combate à intimidação sistemática é a Lei Henri Borel, a Lei 14.344 de 2022. Ela muda uma série de leis e ela poderia também ser usada como um dos fundamentos legais para o combate do bullying. Lembrando aí que o Ministério Público de São Paulo ele faz 3 provas e uma delas é sorteada na data da prova de segunda fase. E nesse concurso de número 96 de 2025, a versão 3, que não foi a versão sorteada, porque a versão sorteada foi a versão 1,
A versão 3, a dissertação, que era da matéria de difusos, ela tratava o tema estudo de gênero e da diversidade sexual nas escolas. Veja que ela é bem semelhante à questão, né? Bom, o estudo de gênero e da diversidade sexual como forma de afastar condutas discriminatórias. Inclusive, ó, é uma das respostas do que foi questionado poderia ser justamente isso, ó, afastar condutas discriminatórias. Da importância, né? Uma das importâncias é essa, afastar condutas discriminatórias. Aí pedia preceitos legais e constitucionais, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, educação, liberdade de aprender e ensinar, base da educação. Então, veja que esse tema é muito caro para o examinador. O bullying caiu como uma das questões da versão sorteada e na versão que não foi sorteada era a dissertação, que é a parte com maior pontuação, que são 3 pontos. Continuando, será que esse assunto bullying foi cobrado na primeira fase do concurso 96 do Ministério Público de São Paulo? Sim, questão número 11 de Direito Penal. Perguntava sobre justamente a intimidação sistemática, ó, artigo 146-A do Código Penal. E trazia 5 assertivas e perguntava qual era a resposta correta. A resposta correta, ó, o gabarito está aqui, gabarito E. Para quem quiser fazer, também deixei a resposta do cursinho médio, ó, comentando cada uma das assertivas. É isso, gente. Na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende.